Nessa aula nós vamos aplicar materiais aos nossos elementos de estrutura. Eu abri aqui novamente o projeto estrutural que modelamos. E aí eu percebi que realmente estava faltando aquela laje lá da coberta. Então eu vou aqui na coberta e vou lançar essa laje aqui, que é a laje que fica ali no topo da escada, né? Então, por exemplo, eu vou selecionar aqui, vou selecionar os elementos, eu vou filtrar, eu vou clicar aqui e vou selecionar só o piso, tá vendo? Então eu venho com direito, ó, criar similar. Com o comando retângulo, eu vou criar um similar, justamente na área que está faltando, e vou resolver aquele probleminha. Depois é só reimportar, colocar como um vínculo lá no nosso projeto original e está tudo resolvido. Tá bom? Mas nessa aula, na realidade, eu queria falar sobre materiais. Então, nós vamos aqui, ó, eu tenho todas as abas de arquitetura, estrutura, essa aba de sistemas, aba de inserir, e aí você vai andando nas abas e cada aba ela vai ter sua função. Essa aba de anotar é para detalhar, né? Eu tenho aqui questão de massa e terreno, de gerenciar, colaborar. Nessa aba de gerenciar, você vai encontrar o comando materiais, que é isso aqui. Os comandos materiais, quando eu clicar, ele demora um pouquinho realmente a carregar, vai depender da sua máquina, mas ele vai mostrar todos os materiais que estão cadastrados nesse template. Vidro, aço, concreto, alvenaria, os caibros, todos os elementos, certo? Que estão cadastrados. E esse material é importante por quê? Porque ele dá uma visualização mais realista ao seu projeto. Ele consegue aplicar nos materiais as cores que realmente são ali na prática, em campo. Tá bom? Nós vamos fazer alguns testes. Inicialmente, nós vamos usar aqui o comando laje. O que é que eu fiz? Eu cliquei na minha caixa de corte e seccionei ela um pouco para mostrar aqui a laje e a viga um pouco em corte, certo? Então é o seguinte, eu vou selecionar o elemento, eu vou editar ele, eu estou no elemento laje, e aqui eu vou editar na construção, e aqui eu tenho ó, material, tá vendo? Quando eu clico nesses três pontos, ele vai me abrir a aba de material, e aqui eu tenho os vários materiais. Eu vou clicar, ó, concreto, vou digitar concreto, e aí ele vai me aparecer alguns materiais concretos. Por exemplo, eu tenho aqui materiais concretos, laje. E aí eu já tenho algumas características desse material. A identidade, eu posso fazer uma descrição, informações descritivas relacionadas a esse material, descrever a classe, né? Então eu poderia colocar concreto, classe tal, fazer comentários, palavras-chave, colocar o fabricante, o modelo, o custo. E também aqui eu tenho a parte de gráficos, certo? Essa parte de gráfico é a parte visual mesmo. Por exemplo, sombreamento é quando eu clico aqui nesse quadradinho e vejo a parte da vista de forma sombreada, cores consistentes, essas opções, né? Já em aparência aqui é uma visualização, ele está até carregando, mais realista. Ou seja, era como ele vai estar na visualização realista ou na visualização do render. Então vamos lá, ó. Essas são as cores padrões para esse elemento. Essa parte sombreada, se eu clicar aqui, por exemplo, eu estou nessa cor, certo? Eu vou colocar aqui a cor azul. Vou digitar OK, digitar OK. Ele vai carregar e já jogou aqui o material. Ó. E aí ele mudou. Perceba que como eu estou aqui, ó, sombreado, né? Ele está mostrando aí essa visualização. Quando eu mudo para realista, já é aquela questão do setor onde tinha informando lá a aparência, tá bom? Então eu vou voltar no elemento, vou editar novamente, vou clicar aqui, ó, vai demorar um pouco para carregar. Então isso aqui a gente já viu que é a vista sombreado, vou manter a vista que estava lá original. Esse padrão de superfície, por exemplo, quando eu clico aqui no concreto, ele vai mostrar tipo de achura. Então aqui é a achura do tipo concreto, né? Ó, tá vendo? Poderia colocar aqui compensado, ou então esse gradil. Não é o caso. Vou manter concreto. E aqui é a cor dessa achura, né? Do padrão da superfície. Esse padrão da superfície ou é a questão da vista, quando eu estou olhando em vista, ou em elevação. E aqui é a cor. Por exemplo, vou mudar essa cor agora aqui. Vou modificar essa cor para vermelho. Tá bom?
E esse plano de corte é justamente o corte. Veja que aqui abaixo você consegue... Eu seccionei a estrutura e ele está mostrando a laje em corte. Está mostrando em vermelho. Tanto o preenchimento aqui ó, é sólido, que tá cheio, não tem achura, quanto a cor é vermelha. Né? Vou digitar OK novamente, vamos verificar essas configurações. Vou colocar aqui na visualização sombreada. Então o que aconteceu lá? Eu não coloquei que meu concreto era vermelho, então ele mostra aqui o concreto de forma vermelha. E aqui é também a parte de corte. Então são todas as configurações que eu coloquei. Eu vou agora ó, editar novamente e vou alterar. Ó, tá vendo? Então ele ficou vermelho essa achura. Eu vou colocar a achura realmente nessa cor, não necessita ficar vermelho. E aqui o preenchimento sólido eu posso manter vermelho. E aí eu tenho a aparência. Essa é a aparência da cor, tá vendo? A cor do elemento quando ele ficar renderizado. Eu não vou mexer nessa cor. Mas aí se eu mexer aqui, colocar vermelho, azul, preto ou rosa, ele iria modificar na visualização do ambiente renderizado. Então essas são as principais configurações de materiais para laje. Esse material ele pode ser utilizado não só para laje, mas para piso, para forro, para parede, todos eles você vai configurar dessa seguinte forma. Agora nós vamos modificar a visualização da viga, certo? A gente vem aqui, ó, seleciona a viga e quando eu tiver com a viga selecionada, ó, clicar em editar tipo, ele já não tem aquela opção de editar, né? Então a viga eu venho aqui, ó, material estrutural. Então eu clico aqui e aí ele vai abrir a aba de materiais da mesma forma, a mesma visualização. E aí você pode modificar os elementos da mesma forma, né? Por exemplo, eu vou colocar aqui em corte que minha viga fique na cor. Eu vou escolher aqui, ó, concreto, na realidade. Vou procurar viga. Pronto, concreto viga. De eu clicar, perceba que minha viga já modificou, né? Ela já modificou o elemento, né? O que eu vou fazer? Eu vou selecionar, ó, fazer assim. Vou aumentar minha caixa de corte. Vou selecionar, ó, visíveis na vista. Então, todas as vigas do projeto eu estou selecionando, né? Essa daqui ela não selecionou. Clica só o tipo, né? Vou selecionar aqui, filtrar, verificar nenhum, quadro estrutural, minhas vigas, né? Ainda tem mais elementos aqui, essas vigas que não foram selecionadas. Vou de novo, filtrar, caixa de... Opa. Todos esses quadros estruturais. Pronto. Todas as vigas, né? Todos os quadros estruturais selecionados agora. Eu venho no material, vou modificar. E escolher qual é o material do elemento. Eu vou clicar aqui, ó, concreto viga, certo? Agora ele tem que mudar para essa questão do elemento que está no concreto viga. Veja que ele modificou. Eu vou novamente selecionar aqui todos, filtrar, verificar nenhum, e escolher todos os elementos de viga e voltar lá para a configuração do material. E aí a gente, por exemplo, pode verificar algumas coisas. Aqui, a gente não colocar essa cor tão forte verde, né? Que é em corte. A gente pode botar um verde mais um pouco menos forte, né? E aqui a aparência do elemento. A gente pode colocar, em vez desse, colocar um cinza mais forte. Tá vendo? E aqui a questão dos padrões da superfície a gente vai manter. E a aparência. Essa aparência é muito importante. Eu posso importar novas texturas para ele dar uma visualização realmente do jeito que eu quero. Eu vou lá no Google, procuro imagens de alta definição com a textura da cor que eu quero. E aí eu importo. Eu posso importar, né? E depois modificar o meu projeto. Vou digitar OK. Olha, perceba que ele está um tom um pouco mais escuro que a laje. Quando eu selecionar aqui e verificar em corte, ele vai dar uma visualização esverdeada, tá certo?
Então aqui foi a configuração de materiais para viga. Após as vigas, a gente vai ver a questão dos pilares. Por exemplo, eu vou selecionar aqui, eu tenho todos esses pilares, né? Vendo? Eu vou editar aqui a família do pilar e aí eu clico aqui concreto e vou procurar concreto relacionado a pilar. Aqui, ó. Vou voltar novamente e aqui eu tenho algumas cores definidas. Por exemplo, em corte eu vou pedir colocar uma cor aqui, um azul mais fechado aqui, ó. Tá vendo? E aqui é na parte sombreada. Se for sombreado, meu pilar vai ficar dessa cor. E aqui no padrão de corte, no padrão de superfície, né? No padrão de corte ele está sólido. Eu vou colocar esse azul aqui, fechado também. E vou verificar como é que ele fica. No digitar OK, e aí ele vai modificar a questão dos pilares. Perceba que esses pilares foram modificados, ficaram naquela cor do azul, né? Eu estou aqui lembrando que eu estou aqui na questão, ó, do sombreado. Se eu colocar realista, aí ele já vai para a cor do realista, né, que foi configurado realista. Esse realista, para você trabalhar no projeto, ele fica mais pesado. Realmente ele fica mais pesado. Precisa de uma máquina um pouco melhor, mas aqui a nossa cor aqui do corte do pilar. Mas aí você pode estar trabalhando na parte de sombreado, né, para estar dando uma leveza maior no seu projeto, né? O que é que a gente vai fazer? A gente pode aqui procurar os outros elementos de pilares. Eu tenho um pilar de outra seção. Aí eu vou pegar isso aqui, ó. E vou colocar concreto do pilar. E aí perceba que ele já vai se adaptar às novas características. Por quê? Porque são... A característica que eu modifiquei foi no próprio material. Eu só necessito aplicar o material ao elemento, que ele já vai ter aquelas características todas. Então é dessa forma. Então, sempre que você abrir o material, você vai procurar ali onde é que aplica o material ao elemento. E após você achar aqui na configuração dele onde é que se aplica, aí você vai em materiais e modifica os elementos, né? Então isso aqui, ó, vou editar, procuro aqui, né? Independente do material, eu vou aqui procurar onde é que eu aplico os materiais e aí eu escolho o material adequado que eu queira e as cores que eu desejo, né? Vou colocar essa sombreada, tá uma cor muito forte. Eu vou colocar esse azul aqui mesmo. Vou deixar tudo azul aqui, ó. Azul mais fechado. Tá vendo? Show de bola! Essa é a aula de aplicação de materiais para elementos de estrutura. Na próxima aula a gente vai modificar os materiais referentes a alguns elementos de arquitetura para o nosso projeto ficar um pouco melhor de forma visual.